Oi, nesse trabalho iremos nos aprofundar um pouco no capítulo 14, que fala sobre a tabela periódica, do livro O Sonho de Mendeleev, o verdadeiro significado da química. Basicamente, o capítulo 14 do livro, que fala sobre a origem da tabela periódica, diz que o Mendeleev, que foi um químico e físico russo, teve um sonho em que viu uma tabela em que todos os elementos presentes se encaixavam. E quando ele acordou, registrou tudo em um papel. Mendeleev entendeu que os elementos estavam em ordem de peso atômico, assim chamando sua descoberta de tabela periódica dos elementos. Ele previu elementos que ainda não tinham sido descobertos. Mendeleev confessou que a primeira vez parecia ter anomalias nesse padrão. Ele percebeu também que havia um padrão de valência, que era 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, que se repetia na tabela. Porém, ele notou que se os elementos fossem colocados em grupo, o mesmo grupo ficaria com a mesma valência. Mesmo com as anomalias, Mendeleev tinha certeza de que estava certo. E por ser muito persistente em sua tabela, continuou tentando fazê-la até uma hora dar certo. Em 1981, o físico Murray, inspirado na tabela de Mendeleev, elaborou uma outra tabela de classificação das partículas anatômicas, que chamou de caminho óctuplo. Agrupa as partículas em famílias que exibiam propriedades similares, porém, no final, o caminho óctuplo teve o mesmo destino da tabela periódica de Mendeleev, que eram as partículas que ele classifica não são absolutas. Apesar de avanços, a tabela periódica continua sendo a original de Mendeleev, e ela continua sendo a base da química moderna. Com esse trabalho, conseguimos aprender a origem da tabela periódica. Conseguimos também entender um pouco sobre o químico e físico Mendeleev. Conseguimos aprimorar nosso conhecimento na tabela periódica. Por exemplo, antes era meio confuso saber se os grupos ficavam na horizontal ou na vertical. Mas depois desse livro, deu para diferenciar mais rápido onde o grupo é vertical e os períodos são horizontais. Notamos também todo o procedimento feito por Mendeleev. Vimos cada etapa e percebemos o quão complexo era para organizar a tabela. Com base em pesquisas, observamos que Mendeleev organizou um quadro periódico, onde 63 elementos químicos que já eram conhecidos estavam dispostos em colunas com base em suas massas atômicas. Os outros espaços ele deixou para elementos que ainda seriam descobertos, e ele conseguia descrever algumas informações sobre os elementos faltantes, através de sequências elaboradas. Seu trabalho foi o mais completo, pois ele organizou os elementos conforme suas propriedades. Até então, não sabia nada a respeito da constituição dos átomos, mas a organização proposta por ele originou várias investigações para justificar a periodicidade dos elementos para constituir a nossa tabela periódica atual. A tabela periódica é um modelo de tabela que agrupa todos os elementos químicos já conhecidos e as suas propriedades. A tabela é organizada em ordem crescente, assim correspondendo aos números atômicos, ou seja, aos números de prótons. A tabela também é organizada em colunas verticais e horizontais. O número atômico presente em um elemento da tabela é o termo usado para designar o número de prótons encontrados no núcleo de um átomo. Se um átomo possui uma carga neutra, o número de elétrons é igual ao número de átomos. A tabela periódica é uma forma mais simples de localizarmos os elementos químicos. A tabela é dividida em famílias. Cada elemento pertence a uma família diferente, que são metais alcalinos terrosos, metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, a dos halogênios, gases nobres, lantanídeos e actinídeos.